Quando o Fluminense vende uma joia da casa, né, por caso aconteceu isso com o Luiz Henrique, aconteceu isso com o Kaique, com outros jogadores que saíram, do Matheus Martins, o Fluminense vende aí na casa de 8 a 10 milhões, varia muito o valor baixo que o Fluminense cobra para vender a sua prata da casa. Sempre tem aquele papo do 5 milhões de bônus, caso o cara ganhe duas Champions, no caso do Luiz Henrique, caso ele ganhe Champions League, ou do caso do Kaique, caso ele ganhe uma Champions sendo titulado, Manchester City. Então a responsabilidade que é jogada em cima do jogador, e são metas e são bônus muito difíceis de serem alcançados por um jogador ainda em formação. Mas cheira mais a uma consolo, né, pelo preço vendido muito baixo. Mas tem um bônus. Fique na expectativa ou na esperança de receber um dinheiro a mais. Ou agora, ultimamente, o Fluminense também está segurando uma porcentagem, né, uma porcentagem ali do jogador, 5%, 10%, para uma futura venda. Se ele performar, aí numa futura venda o Fluminense tem 10% desse valor. Aí fica sempre na expectativa no futuro, mas só que nesse futuro pode ter uma contusão, pode ser que o jogador não jogue bem, pode ser que o jogador volte ao Brasil, não performe, não consiga os seus objetivos, não consiga conseguir uma Champions, ou conseguir os bônus que estão no contrato. O ideal era o jogador sair aqui do Fluminense já com valor alto, em que o Fluminense pudesse lucrar com essa venda. Como a gente está vendo aí, são 3 jogadores, 3 volantes saindo do Brasil, indo para a Premier League, por valores bem maiores que o Fluminense está acostumado a vender sua prata da casa. A gente fica perguntando, e o André? Quando chegar a vez do André, como é que vai ser o procedimento do Fluminense? Vai vender bem a menos do que esses 3 jogadores que saíram, se escorando em bônus e em porcentagem segurada dos direitos econômicos do jogador, ou vai vender no mesmo nível desses 3 volantes que saíram? Porque, na minha opinião, o André joga muito mais do que eles. Não vou dizer muito mais, mas joga mais do que esses 3 volantes que saíram. E o histórico e o valor que está envolvido nessas transferências não chega aos pés dos valores envolvidos quando o Fluminense vende uma prata da casa para o futebol europeu, principalmente para a Premier League. E são sempre os mesmos clubes que o Fluminense vende, né? O Watford, quando na Itália é o Udinese, que é o mesmo dono do Watford, daí fica nesse círculo aí, né? Dando volta atrás do próprio rabo. E isso deixa a gente preocupado. Mas antes da gente entrar nesses valores aí, vamos falar da rapaziada que pode substituir o Ganso, né? As opções que o Fernando Diniz tem no banco, já que o Nathan voltou lá para o Atlético Mineiro, vai seguir a vida dele, já que o Vina não conseguiu fechar o contrato com o Fluminense, não conseguiu a liberação do Ceará, o Fluminense não se interessou, o Fernando Diniz não quis, não sei. Só sei que o Fluminense está sem meia armador para substituir o Ganso. As nossas únicas opções... pegando o histórico do ano 2022, é o seguinte, o Ganso suspenso, Ganso machucado, quem entra é o Iago Felipe fazendo essa função. Tinha a opção do Nathan, agora não tem mais. É só o Iago Felipe. Vamos ver o que o Fernando Diniz construiu nessa montagem de elenco, que pode ser opções para essa ausência do Ganso. Então, começando pelo jogador Lima, que veio do Ceará, que é um jogador que faz essa função no meio de campo, com muito dinamismo, é um jogador versátil, que pode fazer essa função no meio de campo. Não é um jogador de criação. Não vamos ter a esperança de que o Lima vai chegar no meio de campo do Fluminense e vai deixar fulano e ciclano na cara do gol. Não, ele não tem essa função de criar jogadas, mas é um meio atacante agressivo, sabe jogar pelos lados do campo também. Isso mostra que ele é um meio atacante que joga na vertical, sempre entrando na área, e pode ser um substituto para essa função do Ganso ali no meio de campo. Como também, na minha opinião, o Aras também pode fazer essa função do Ganso, já que a gente tem o Keno, e o Keno na coletiva falou que sabe fazer joga naquele setor que o Aras joga. Você traz o Aras para o meio de campo, numa ausência do Ganso, e coloca o Keno aberto ali no lado esquerdo, onde que joga o Aras. Também é uma opção, acho que o Aras faria bem essa função. Também não é um jogador de criação, mas é um jogador que é um meia, que chega próximo da área e que pode abastecer o ataque. Eu também colocaria o Aras nisso aí. Outro jogador que eu colocaria e que faz mais de uma função no time, e ultimamente na escalação do Fernando Diniz, nas opções do banco, quando ele entra no segundo tempo, ele tem entrado muito mais como atacante pelos lados do campo, até pelo lado esquerdo,
é o Michel Araújo, o uruguaio. Mas lá no Uruguai, ele já fez muito essa função no meio de campo. Ele também é um jogador, ele não é um jogador lateralizado, ele é um jogador que joga na vertical. Ele não joga na horizontal, ele é um jogador que busca a área, é um jogador que busca romper as linhas do adversário. É um jogador que, na minha opinião, joga mais com a bola nos pés, colada nos pés. Ele não tem a característica do Ganso de distribuir o jogo. Também mudaria as características do time, mas o Fluminense seria mais agressivo com o Michel Araújo como meio atacante. Também é uma opção. Cara, vocês estão vendo que eu falei do Lima, falei do Michel Araújo, falei do Ares, e nenhum dos três tem essa característica que o Ganso tem. Mudaria muito a forma de jogar do Fluminense, porque é difícil ter no futebol brasileiro atual um jogador assim como o Ganso, um camisa 10. Você pode ter uns jogadores com características próximas. Todos esses três que eu citei, o Lima, o Ares e o Michel Araújo, são bem melhores do que escalar o Natan, que voltou para o Atlético Mineiro. Porque esses três jogadores que eu citei são jogadores de dinamismo, de velocidade, de intensidade de jogo. Pelo menos, são opções mais vantajosas do que a permanência do Natan no elenco para essa temporada de 2023. Mas mudaria completamente a característica de jogo do meio de campo do Fluminense. O Fluminense seria mais agressivo? Seria. Teria mais intensidade? Teria. Mas não vai ter mais aquele jogador para criar jogadas, de fazer o meio de campo funcionar com mais categoria. Que o Ganso traz isso para a equipe. Mas é difícil. É difícil você encontrar no futebol nacional jogadores camisa 10 clássicos. Aí tem as opções mais jovens, que é o Giovani, que chegou do Ajax, formado nas categorias de base do Santos, depois foi para o Ajax. É um jogador jovem, tem 20 anos, chegou agora, vai precisar de uma adaptação, uma readaptação ao futebol brasileiro, isso vai levar um tempo, mas é um jogador que sabe fazer essa função no meio de campo e sabe jogar na função camisa 10. O outro jogador é o Iago Ferreira. Às vezes que eu vi ele atuar, o maior número de vezes que eu vi atuar foi na Copinha do ano de 2022 e foi aberto pelo lado direito praticamente como um ponta. Mas nas categorias de base, no sub-23, ele joga ali mais centralizado, ali na função que o Ganso faz. Então pode ser também uma opção, mas é um jogador também de velocidade, de condução de bola mais próxima do pé. Mas é jovem ainda, jogador de 21 anos, precisa ser mais experimentado na equipe profissional. E o Arthur, né? O Arthur é o jogador que mais se aproxima do que o Ganso faz. A gente vê isso na Copinha, nos jogos do Fluminense na Copinha, em que ele é um jogador que ele sabe, ele fica procurando, né? Aquele jogador que está sempre procurando o melhor passe, o jogador mais livre dentro de campo para ele fazer uma invertida, ter um bom toque de bola, sabe enfiar uma bola entre os zagueiros, ou por cima ou por baixo. Então, um jogador que um pouco mais se aproxima desses que eu citei, é o que mais se aproxima das características do Ganso. O problema do Arthur é a idade, 17 anos. Então é um jogador que precisaria o quê? Ser experimentado, estar no banco de reservas, entrar no finalzinho de um jogo, entrar no segundo tempo. E a gente vê ele tá pulando etapas há muito tempo. Sub-15 para o sub-17, agora no sub-20. Mas, na minha opinião, é muito jovem ainda, mas precisa ser utilizado, precisa ser experimentado, porque pode ser uma opção interessante. É um jogador que se aproxima muito do que o Ganso faz dentro das quatro linhas. Então essas aí são as opções, né, que o Fluminense tem para substituir o Ganso em alguma necessidade. Agora, voltando àquele assunto dos volantes, o Andrei do Vasco foi transferido do Vasco para o Chelsea num valor de 12 milhões de euros. Isso é um alerta para todos nós, para a gente ficar esperto com relação a isso. O Andrei acabou de subir da Série B para a Série A pelo time Vasco da Gama, está sendo vendido por 12 milhões de euros ao Chelsea. O João Gomes, do Flamengo, que não tem uma convocação para a seleção brasileira de base, nenhuma convocação, está sendo vendido por 17 milhões de euros ao Wolves, da Premier League. Danilo, do Palmeiras, está sendo vendido por Forest, da primeira divisão inglesa, por 20 milhões de euros, cerca aí de 110 milhões de reais. Então a gente vê o Andrei por 12 milhões de euros, o João Gomes por 17 milhões de euros e o Danilo do Palmeiras
por 20 milhões de euros, todos eles sendo vendidos para a Premier League do futebol inglês. A pergunta que eu faço para concluir o vídeo é: por quanto o Fluminense futuramente, né, porque isso uma hora vai chegar, vai vender o André, na minha opinião, um dos melhores volantes, ou o melhor volante do futebol brasileiro? Se for menos do que isso aí, vai ficar chato. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Tamo juntos, até o próximo. Flui!